você faça de forma profética. Levanta as tuas mãos, vira para qualquer lado aí, você vai dizer assim: em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos missionários, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e pode tomar o seu lugar. Aleluia. Excessivamente cuidadoso. Vamos nos colocar em pé, receber o servo de Deus, pastor Alain Brizotti, para ministrar a palavra. Vamos receber o servo de Deus, vamos dizer: servo do Senhor. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. O primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, é o texto que eu quero tomar como base de uma rápida reflexão aqui essa manhã, e que eu tenho certeza que vai tocar profundamente a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito diferente aqui essa manhã. Amém, irmãos? A palavra que Deus colocou no meu coração é muito profunda. Eu tenho certeza que isso vai mexer com a sua percepção, porque eu quero, à luz do Espírito, hoje mostrar aos irmãos que a nossa missão como igreja é capaz de redefinir até os lugares. Amém? Redefinir lugares. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz a palavra de Deus assim: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, os irmãos já me conhecem, sabem que eu tenho uma mania de tentar olhar outras coisas nos textos bíblicos. E esse texto, ele mexeu muito comigo quando eu estava pensando sobre isso. Porque geralmente a gente, quando pensa em missões, a gente pensa sempre no que está longe, no que é fora das fronteiras. Isso também faz parte, obviamente. Mas a gente quase não pensa nos lugares por onde a gente passa, e a gente mesmo está envolvido. Então aqui essa manhã Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar isso, redefinir os lugares. E eu espero sinceramente que à luz dessa palavra hoje, você volte para sua casa com vontade de ser um missionário capaz de redefinir a rua da sua casa, os lugares onde você mora, os ambientes da sua proximidade, os lugares que já te marcaram, os lugares que você marca. A nossa vida inteira é lugar, estando em vários lugares. É tão forte isso que até depois que você morrer, você vai para algum lugar, né? Geralmente ali na frente tem um lugar que muita gente vai, né? Então a gente está sempre por lugares. A vida é feita dos lugares. Quais são os lugares que a gente transita, que a gente define e como esses lugares nos definem? Interessante que existem lugares que deixam marcas de festa na vida. Esses lugares são maravilhosos, são os lugares das melhores lembranças, a terra das nossas felicidades e das memórias. Por exemplo, a terra da nossa infância. Quem não gosta de lembrar da infância? Dos lugares dos primeiros movimentos, as primeiras lembranças, os lugares que a gente ia quando brincava, quando era pequeno, os quintais, as fazendas, as pescarias. Essas são geografias da leveza, da beleza. São lugares que todo mundo tem. Por mais insuportável que a pessoa se torne ao longo da vida, pelas cargas da vida, todo mundo tem geografias da beleza. Lugares que você gosta de lembrar, lugares que você faz viagens da vida. Você vai lá, se sente em paz, aquele movimento, aquele lugar que nunca sai dos seus sonhos, os lugares que te habitam. O problema é que também existem lugares que deixam outras marcas na alma, são lugares de crise. Se eu falar para você Hiroshima, Nagasaki, Soweto, são lugares de angústia, terras de dores. Auschwitz, são geografias da morte, da tragédia. Já tem outros lugares que clamam por transformação. Certos bairros que a gente passa e pensa, se esse bairro pudesse ser um pouco melhor. Certas casas, certas cidades, certos lugares que parece que passam a vida chamando a gente para agir neles. Templos que são esquecidos pela vida. Eu tive recentemente na Holanda e um templo me chamou a atenção. Numa das praças de Amsterdã tem um templo que tinha sido no passado um templo de grandes movimentos de avivamento, de grandes pregadores da história da igreja, e que hoje é um bar. Estranho que o púlpito ficou no lugar do caixa, imagina? Então você passa perto e percebe uma transformação monstruosa, absurda. Um lugar que era um lugar de ministração de vida se transforma num lugar de bêbados, trôpegos e detonados pela vida.
Existem lugares de transformação, são geografias do desespero. Mas esses lugares todos que eu falei aqui têm uma coisa em comum: gente. São as pessoas que fazem os lugares. É gente que faz os lugares. É por isso que não adianta nada fugir de uma igreja para tentar sair do problema. Em todas as igrejas você vai encontrar o mesmo modus operandi: gente. Em todos os lugares tem gente. E onde tem gente, você tem as probabilidades do bem e do mal, da alegria e do problema. Tem gente na igreja que é uma bênção tão tremenda que você parece que está envolvido com uma antecipação diária do céu. Já tem gente que é um problema tão grande que o diabo tira férias. É gente. Onde tem gente tem problema, tem crise, tem bênção. Não é? Faz parte do processo, faz parte do pacote. A igreja não é feita de templos, dos templos esquecidos e espremidos nas geografias, na paisagem urbana da vida. A igreja é feita de um agente de Deus redefinindo os lugares por onde ela passa. A igreja é feita de gente de Deus que anda com Deus para escrever no mundo a história da missão de Deus. Se você entender isso como igreja, você percebe que o fato de estar aqui não te faz igreja, porque esse templo não é igreja. O que é igreja somos nós. E aí em qualquer lugar que você vai, você é a dica. Em qualquer lugar que você vai, você transforma o lugar. Você muda a região. Você não precisa de estímulos de fora para que o lugar seja transformado. Ou seja, você não precisa chegar e estar morando num oásis para que o lugar seja uma bênção. Você pode evitar o deserto. Se Deus estiver lá, ali é o céu. Porque é o ambiente da transformação dos lugares. O texto que nós lemos, ele é um reflexo direto dessa espécie de santa teimosia, de gente que insiste em alterar os padrões, de permanecer quando tudo aponta para a aniquilação, de uma gente de Deus capaz de entender que Deus está para além de um lugar. Deus está nas pessoas com quem Ele quer trabalhar os lugares. Tomara que você entenda daqui para frente o que Deus vai fazer conosco aqui. É para a gente pensar, para ampliar o conceito. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza feliz de que você e Deus são parceiros na construção dos lugares por onde você vai. Isso significa que se você estiver na faculdade, você é o homem e a mulher que Deus quer usar lá. Se você estiver na empresa, é a pessoa que Deus quer usar lá. O Salmo 1 começa com uma frase tremenda. Diz que bem-aventurado ou feliz é o homem. Interessante que é um homem só, é singular. Bem-aventurado o homem. E aí aparece uma pluralidade de maldade. O caminho dos ímpios, o andar dos desesperados e as rodas dos escarnecedores. Ou seja, um monte de gente contra um único homem, e esse homem consegue ser feliz. Por quê? Porque ele não anda no caminho do justo, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda, não para e não senta em lugar nenhum que não seja para ele viver. Ele só anda com Deus, então ele redefine o lugar. Não é à toa que a Bíblia diz que ele será como árvore plantada. Não nasceu lá, foi plantada. Ou seja, ao invés de você reclamar dos lugares onde você está, reveja o lugar como o lugar onde Deus te plantou. E se Deus te plantou, muda o lugar. Porque Deus sabe que alguma coisa você pode fazer. Redefina os lugares. Amém? Deu para entender até aqui? É só uma introdução para você viajar para o pensamento. Eu quero mostrar algumas coisas aos irmãos que eu acho que são fundamentais para a gente entender a missão de Deus aqui hoje. Porque geralmente, quando a gente fala de missões, existe um distanciamento. Tem gente que fica de longe pensando que é como se fosse um bunker da igreja. Eu estou aqui de longe, missões não é uma coisa que me envolve muito. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que ou você é um missionário ou é um traidor. Não tem outra chance na igreja. Eita, Jesus. Do grupo de 12 de Jesus, o único que não virou missionário virou traidor. A escolha é sua. Não tem como ficar com missões de longe. Ou você se envolve ou morre. Esse é o nosso chamado. Então a primeira coisa que eu quero que você pense aqui hoje: nós somos biografias mudando geografias. É assim que Deus trabalha com a gente. A biografia muda a geografia. Coloca isso na sua cabeça. Você é uma história que Deus está desenvolvendo no lugar onde você está. É biografia alterando geografia. Biografia mudando geografia. O texto que nós lemos trabalha com essa perspectiva aqui, ó. Samuel, os filisteus, Israel, guerra e Deus. Esses são os ingredientes do texto. É que eu li só o versículo 12, porque nas igrejas de hoje tem a mania de pegar um versículo só e falar de tudo, menos do que está escrito. E o texto trabalha com isso, com Filisteu, com Israel, com Samuel, com guerras e com Deus. As mesmas coisas que a gente acha na vida inteira. A gente acha Deus, a gente acha gente, a gente acha problema, a gente acha guerra e a gente acha vida. O texto faz um reflexo daquilo que nós somos. Ou seja, a Bíblia nada mais é
do que a história das biografias que mudaram as geografias. Gente que mudou lugares. Tem um exemplo clássico disso na Bíblia, é José. José é um indivíduo que ele sai da presença do pai com uma missão que até hoje é nossa. O pai chama José e fala assim, ó, encontre os seus irmãos. Aí ele sai da presença do pai e nunca mais volta. Ele só vai encontrar o pai de novo quando ele tiver cumprido a missão. Ele sai da presença do pai, começa a procurar os irmãos. Quando encontra os irmãos, o vendem. Quando o vendem, fica toda uma situação crítica, complicada. Ele vai parar no Egito. Chega no Egito, que na memória judaica é a terra das lembranças amargas, é lugar complicado, até hoje é símbolo do mundo. Quem desvia, a gente diz que foi para o Egito. Egito é complicado, é o símbolo monstruoso do afastamento de Deus, menos com José. José chegou no Egito, mudou a história do Egito, e até hoje todo mundo tem que fazer uma pausa quando vai falar de José do Egito, porque quando José estava no Egito, o Egito era bom, tinha fome, comida para matar a fome do mundo, tinha perdão na história, restaurou a família. Se tem um homem que mudou a história de um lugar, foi José. Até hoje ele é José do Egito. Uma biografia que muda geografias. Não é à toa que quando Jacó está no leito de morte, ele olha para José e fala: esses teus filhos agora são meus irmãos. Jacó no leito de morte adota 2 egípcios. Os meninos eram egípcios, tinham nascido no Egito. Ele está dizendo: por causa de você, a minha vida agora é missionariamente abraçadora. Ela abraça qualquer um que passar por mim. Você me ensinou que eu não sou apenas Israel de uma geografia pequena. Eu sou Israel estando no Egito, eu sou Israel estando na morte, eu sou Israel estando na vida, eu sou Israel estando no caos. Eu redefino os lugares. Olha o que Deus está falando para você hoje: que a sua biografia mude a geografia por onde você vai. É capacidade de entender que os lugares são transformados por mim. Olha que coisa interessante. A gente vive hoje numa espécie de geografia do aprisionamento. Ela aprisiona a biografia. Os lugares aprisionam as pessoas. A Bíblia mostra isso no Gadareno. A palavra Gadara significa possuído. A própria cidade já era possessa. Interessante que Jesus liberta o homem de 2 possessões: a possessão dos demônios e a possessão da cidade. O que Jesus faz nos demônios, expulsar, a cidade faz com Jesus, expulsa ele da cidade. O homem era possesso pelos demônios e pela cidade. Ele era um pecador oficial. Todo mundo, quando tem um pecador oficial, peca nos bastidores, porque já tem um para levar a culpa. É por isso que quando Jesus tirou o homem do meio, todo mundo ficou livre com o próprio pecado. Então não gostaram e expulsaram Jesus. Jesus é o Deus que chega num lugar e muda as geografias. Se era lugar de opressão, ele chega trazendo vida. Se era lugar de morte, ele chega trazendo vida. Até para ser crucificado e colocar a cruz em cima de um monte chamado Caveira. Só que daí não saiu caveira, saiu vida. É Jesus redefinindo os lugares. A biografia muda as geografias. Não é à toa que até hoje o cristianismo é a única das religiões que paga, faz uma caravana, viaja para o outro lado do mundo, entra num cemitério para sair feliz. Vai explicar isso. A gente faz questão de entrar na cova e glorificar a Deus, porque a placa quebrou até o limite das placas. As placas de cemitério de jaz aqui, a de Jesus não está mais aqui. Ele mudou a geografia dos lugares. Ele chegou para espalhar a vida nas biografias. Olha que coisa tremenda. Ou seja, o nosso problema é quando a gente se aprisiona. Aí fica a gente presa no templo, nas academias de ginástica, nas faculdades, entrando e saindo pior. Quando isso acontece, a gente faz uma inversão dos valores e dos lugares. Interessante que na Bíblia, nosso grande chamado não é trazer as pessoas ao templo, é sermos igreja fora do templo, alcançando as vidas. Olha o que Jesus diz: ide por todo mundo, geografia, e pregar o evangelho a toda criatura, biografia. É que a gente faz uma espécie de autossabotagem gospel. Jesus diz: ide por todo mundo. A gente diz: vinde de todo mundo, que a gente está aqui há 30 anos, você já sabe o endereço. Então a gente transforma a geografia no lugar onde a biografia se esquece. Jesus fez o contrário. Jesus está dizendo: eu quero que vocês entendam que a minha missão em vocês não faz vocês parar. Ela redefine em movimento. E quanto mais vocês andam, mais ela acontece. A fé cristã acontece enquanto anda. Olha o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua zona de conforto, do teu ambiente, da tua geografia, e vai para um lugar que eu vou mostrar. Ele não mostrou e já mandou sair. É Deus dizendo: eu quero que você entenda que à medida que você vai, a coisa flui. Ela acontece enquanto se anda. É nesse enquanto, é no tempo, devagar, no processo, no enquadramento da vida. Não é enquanto eu caio aqui e me fecho. É por isso que tem gente vivendo uma fé tão miserável, porque ele se aprisiona ao templo. Ele acredita que aqui dentro ele fica vivo, só que aqui dentro ele acaba morrendo.
Não é à toa que Jesus chega no tanque de Betesda e tem um homem que a Bíblia diz que estava lá 38 anos. E na mentalidade judaica, o 38 é um número triste, que ele é quase 40. E 40 é o tempo de uma totalidade, o tempo de uma vida e de uma geração, do jeito de ver do judeu. É o jeito de João denunciar que o homem estava quase uma vida no templo, mas sem ser tocado pelo sagrado lugar. Quase uma vida no culto dos espertos, quem pode pula primeiro. E Deus nunca está na malandragem e na esperteza da mágica. Quase uma vida ouvindo entender que alguém ouviu um testemunho de alguém. Quase uma vida sem ser tocado pelo sagrado. O que Jesus faz? Manda ele pegar a cama e sair dali. Olha que milagre tremendo. O milagre de Jesus às vezes não é você pular no poço, é você sair andando com as próprias pernas, é você entender que você agora é o lugar onde Deus quer ir. Eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que Deus quer estar em você, não apenas nos lugares que você está. Quando você entende isso, muda tudo. Tomara que você esteja entendendo o que Deus está falando aqui. A gente precisa do templo. O templo é uma solução social. Aqui é o lugar que a gente se encontra para glorificar a Deus, louvar a Deus. Aliás, o templo é 1% da nossa espiritualidade, mas esse 1% é importante. É estar aqui junto com os irmãos, observar. Só que isso precisa ir além. A gente não pode jamais cometer o pecado de amordaçar o Espírito dentro da caixa, de entender que aqui é o lugar que a gente sufoca a graça, de entender que esse lugar aqui foi feito para que aqui eu seja quem eu sou, como se eu fosse uma espécie de projeção de mim mesmo. É aquele crente que ele funciona das 7 às 9, ele põe a máscara do santo, a roupinha de ver Deus. É preciso redefinir o lugar. É preciso entender que a gente começa pelo templo, mas não fica aqui, porque aqui não é um lugar de parada, é um lugar de saída, não é uma estação final, é caminho. Olha o que Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho não é um lugar que você chega, é um jeito de ir. É Jesus dizendo: comigo vocês têm novo jeito de andar, andem comigo e vocês vão entender que não vão parar nunca, porque eu vou para o Pai. Quando eu for, o Consolador virá. Quando o Consolador vier, vai entrar em vocês, vocês vão ao mundo. Quando vocês forem ao mundo, eu volto para buscar vocês, para voltarem comigo. É movimento constante. Se você parar, morre. Seja, redefina o lugar, que você entenda que esse lugar é apenas estação, é um lugar que você chega, renova as forças e sai. É isso que Deus está fazendo aqui hoje, te dando um pouco de pão, um pouco de alimento, fortalecendo a mente, limpando a visão, ampliando os conceitos e te botando de volta na rua, que é onde você precisa brilhar, é onde você precisa saudar, é onde a sua geografia clama pela sua biografia, pela história que você tem para escrever. É por isso que eu vou dizer uma coisa que talvez te assuste, mas eu tenho que dizer. É por isso que a gente tem tantos bairros nas cidades com nome de padres, e é raro achar um bairro com nome de pastor, porque geralmente a gente tem muito padre que viveu no lugar a tal ponto que ele influenciou tanto a cidade que quando ele morreu o povo resolveu homenagear a cidade com o nome do padre. Como eu queria que proliferassem nomes de bairros com nomes dos nossos pastores. O problema é que muitos dos nossos pastores passam no bairro e quando vão embora o povo agradece por ele ter saído dali. Que as nossas biografias mudem as geografias. Que a gente entenda que aqui hoje levanta-se um povo capaz de mudar os lugares. É parar de reclamar porque o Rio de Janeiro está violento, complicado, e a gente fazer a diferença nesse lugar. Aprender de uma vez por todas que através da ação do Espírito Santo a igreja consegue mudar as crianças, que são a geração que vai mudar esse processo amanhã. Qual é o nosso projeto para as crianças? Comece na biografia dos pequenos. Esses pequenos vão atingir outras vidas quando crescerem. Olha que coisa tremenda. Eu queria que você saísse daqui com isso aqui no seu coração. O Espírito Santo em você está escrevendo a história do mundo onde você vive. Não é à toa que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro sem fim. Ele não termina. O capítulo 28 não é o final de Atos. Nós estamos escrevendo o capítulo 29. Nós somos parte do processo. Deus está trabalhando em nós. Eu costumo dizer que todo crente que chega na igreja deveria receber uma plaquinha para pendurar no peito. Em obras. Deus está trabalhando nele, o processo está sendo feito, a gente está trabalhando, a coisa está mudando, Deus está fluindo em nós, todo momento, e nós somos o povo que precisa entender que esse lugar não é a nossa cadeia de Deus, esse lugar é apenas um lugar onde a gente se encontra para agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na biografia dos outros. Lugar de encontro. Deu para entender até aqui? Segunda coisa que eu acho importante entender é que memórias amargas são transformadas quando a nossa biografia muda os lugares. Presta atenção nisso aqui, ó. As memórias amargas são transformadas quando a minha história, minha biografia muda os lugares.
Quer ver uma coisa tremenda desse texto que eu li? Essa palavra Ebenezer é uma das palavras mais tremendas da Bíblia. E no caso desse texto que nós lemos, 1 Samuel 7, é ainda mais profundo. Porque Ebenezer foi o lugar de duas grandes derrotas de Israel. Se você for lá em 1 Samuel capítulo 4, você vai ver nos versículos 1 e 2 que Israel foi derrotado pelos filisteus nesse lugar e morreram 4.000 homens. Isso no capítulo 4. Aí no versículo 10 e 11, ainda do capítulo 4, a Bíblia diz que Israel foi derrotado de novo pelos filisteus. 30.000 homens morreram e a arca ainda foi levada nesse lugar. Aí eu pergunto a você, se tem um lugar que Israel poderia de fato esquecer, é esse, é ou não é? Para que lembrar de um lugar onde você perdeu 34.000 homens, a arca foi tomada, que era o símbolo da presença de Deus. Imagina que houve um assalto cultural e teológico, o lugar das piores memórias, das piores lembranças, o lugar da amargura do viver. Aí o que Samuel faz? Faz questão de, nesse momento aqui, dar o mesmo nome ao lugar onde ele está. Ele chega e diz assim: eu quero que vocês saibam que até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Deus está no controle das nossas memórias. Ele está dizendo aquilo que a gente aprendeu lá atrás. É para aprender a depender de Deus e não do nosso grito. É para entender que Ele continua conosco. A arca foi levada, mas Ele continua conosco, porque Ele não está preso dentro da caixa. Ele é maior do que tudo, é maior do que o mundo. E as nossas memórias estão nele. E se estão nele, aquilo que foi ruim não será definitivo, porque Ele escreverá uma nova história. Até aqui significa que eu vim, mas significa que ainda há muito para andar. Ou seja, Samuel faz questão de dar o mesmo nome, Ebenezer, para esse memorial, para essa pedra que ele levanta. Ou seja, onde houve derrota, agora tem vitória. Essa pedra vai testificar isso, um memorial de vida no lugar da morte. Olha o que ele está dizendo: eu sei que aqui muita gente caiu, mas eu sei que aqui também Deus vai nos levantar. Eu vou redefinir o lugar. Como é bom quando a gente tem essa percepção de redefinir os lugares. Quando Raquel morre tendo seu segundo filho, ela bota o nome de dor no menino. Jacó vai lá e redefine: o nome vai ser Benjamim. Eu mudo o lugar, eu mudo a circunstância, eu mudo o ambiente. Eu quero que todo mundo saiba. É o jeito bíblico de dizer: eu quero que todo mundo saiba que diante de uma tragédia, de uma situação de caos, eu como líder, como homem, como mulher de Deus, posso me posicionar e dizer: vou deixar que isso vire uma marca sangrando e infeccionando a alma, ou vou deixar isso como apenas uma cicatriz que lembra que eu fui ferido, mas me lembra também que eu estou vivo, porque a glória de Deus curou a alma, deixou a marca como testemunho de que eu estou aqui. Uma das melhores coisas que a gente tem na igreja são cicatrizes. Até porque Jesus é médico dos médicos. Se tem uma coisa que você pode oferecer a Ele, são as suas feridas. Ele é capaz de curar, de deixar as marcas para que a gente lembre. Quer ver uma coisa tremenda? Eu vou te mostrar uma coisa extraordinária na Bíblia. Olha só que tremendo. Tomé está na sala junto com os discípulos. De repente entra alguém correndo e dá a notícia das notícias. Diz: ele ressuscitou. Eu conversei com ele agora. Jesus está vivo. É verdade, ele ressuscitou. Todo mundo vai ao delírio, euforia total. Só Tomé raciocina. É por isso que eu gosto dele. Eu sou quase do culto de Tomé. Tomé para, raciocina e pensa: se eu colocar o meu dedo nas feridas dele, eu vou crer. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está fazendo teste de fé, nada disso. Não é à toa que Jesus disse: Tomé, não seja. Não é que ele é para ele não se tornar. Não seja incrédulo. É muito forte o que Tomé está pensando. Na mente de Tomé, ele raciocina o seguinte: se for o Jesus que eu conheço, é diferente. Ele não vai simplesmente ressuscitar bombado, detonando, para transformar a ressurreição num final feliz, fácil demais. Não é filme de sessão da tarde. Agora, se ele mantiver as feridas, aí é Jesus que eu conheço. Aí ele vai dizer para mim: valeu a pena tudo que eu passei. Toca aqui, para você ter uma ponte com o meu sofrimento, porque o combate é que empresta significado à vitória. Aqui, põe o dedo aqui, toca. Ele não toca, e é o primeiro dos apóstolos a abertamente dizer: meu Deus. Ele assume ele como Deus, dizendo: se as tuas feridas ainda estão aí, provocadas pelo meu pecado, o Senhor é o meu Deus, capaz de redefinir as feridas, capaz de ser o Deus que sofre, o Deus que toca nos feridos, o Deus que mantém representações daquilo que dá caos, morte. Olha que coisa tremenda. Você tem um Deus que tem marcas, então você não precisa jogar fora as suas.
Que você precisa começar a olhar para suas marcas e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Eu caí, mas Ele me sustentou. Eu bati com a cara na parede da vida, mas Ele me levantou. Eu sofri marcas de dentro, mas Ele está comigo. Eu quase me arrebentei na vida, mas Ele me segurou. Eu quase morri, mas Ele esteve comigo. Passei no vale da sombra da morte, mas Ele esteve comigo. Eu caí, mas Ele me sustentou. Eu estou vivo por causa dEle. Então dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque Ele é o Senhor das minhas feridas. Interessante que Israel sempre teve como povo a memória povoada de angústia, de tempo de desespero. Se tem um povo que tem geografias do desespero na própria história, é Israel. Só para citar algumas, se você chegar para o israelense e falar de Egito, Babilônia, Assíria, Pérsia ou Alemanha de Hitler, você deflagra nele processos angustiantes de memória histórica. Só que sabe o que é interessante? Até hoje em Israel eles não fazem tempo de festa para lembrar dessas coisas. O tempo de festa é para lembrar as vitórias de Davi, de Esté. Até hoje é um povo deixando bem claro para mim e para você que eles se recusam a lamuriar, a murmurar. A palavra murmuração significa memória teimosa. Esse é um povo que recusa a ficar lamuriando. Ele é um povo que vem para celebrar o que Deus fez. Um povo que se recusa a levantar altares ao desespero. Eu queria muito que você saísse daqui essa manhã com isso na sua cabeça. As crises que você passa, os problemas que enfrenta na vida, as lutas que passa na família, cada um desses problemas não são circunstâncias finais. Eles são processos na biografia para que as memórias sejam trabalhadas, transformadas e você sirva de testemunho por onde passar. Redefinir lugares, sabe o que é? É você chamar Deus para dentro das memórias amargas, para os ambientes que machucam, para o vale da sombra da morte. E a igreja é especialista nisso. Aqui é o ambiente de ressignificar. Aliás, eu vou dizer uma coisa, irmão, como eu estou em casa, a diga, o pastor falou que eu congrego clandestinamente aqui, né, pastor? Uma coisa que me encanta nas igrejas é quando a gente tem a capacidade de lembrar que a gente é humano. Se tem um negócio que eu não suporto, é gente na igreja que tem a mania de querer ser mais do que humano. Ele tem um surto de anjo Gabriel com babaquice. Você não precisa ser anjo. Seja gente. O lado mais tremendo que Deus fez foi descer e ser gente. Ou seja, quanto mais humano você se torna, mais espiritual você fica, que fica mais parecido com Jesus. É de gente que Deus precisa. Deus procura gente. Como é complicado quando a gente chega na igreja. Você já viu na igreja que você chega e você é obrigado a sorrir? Aqui você quase não... É proibido ser triste. Se tem um lugar que você pode ser triste, é aqui. Porque aqui você tem consolador. E consolo não é para quem venceu, é para quem acabou de perder. Ou seja, se você vir aqui só para bombar, detonar, arrebentar, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Agora, quando você chega aqui moído, detonado, juntando os cacos, aí você encontra com Isaías, cacos entre os cacos. Aí você encontra com Jeremias, a casa do oleiro, enquanto ele vai fazendo, o vaso quebra na mão e ele não joga fora, ele faz de novo. Aí você encontra com Davi, a minha alma partiu-se como um vaso vazio. Aí você entende que há dias em que a gente não suporta estar de pé, mas a gente está aqui porque a graça sustenta, a graça ajuda, a graça levanta, a graça trabalha, a graça cura. Essa manhã é manhã de cura pra gente. De Deus trabalhar as memórias amargas da alma. Aqui é o lugar que você pode chorar todas as lágrimas. Aqui é o lugar que você pode abrir a vida, falar o que quiser. Você já percebeu as orações da Bíblia como são diferentes da nossa? Você já viu que nas orações da Bíblia não tem muita encebação e enrolação gospel? Não tem abracadabra cristão? As orações de Davi, por exemplo, no Salmo: Senhor, onde é que o Senhor está? Acorda. Parece um soldado alegre de vinho. Imagina, irmão. Olha o que Davi fala para Deus: Senhor, vem comigo, arrebenta tudo, dá nas pedras. Olha, irmão. Onde o Senhor estava? Acorda, Deus. Como Deus gosta de crente honesto, que chega aqui, apresenta as feridas e diz: Senhor, a minha alma está difícil. Hoje eu vim aqui, não sei nem porquê, não quero nem falar com o Senhor, estou de mal. Você pode ficar com raiva de Deus, só não pode ficar sem Deus. É brigando com Ele que você descobre que não vence nunca. Ele vence em você e você permanece fiel, de pé, glorificando a Ele e fazendo as missões dele. A igreja é um lugar de redefinir as memórias. A igreja é uma espécie de terra do recomeço. É um lugar onde as nossas lembranças curadas chegam aqui para ser redefinidas. Olha o que Jesus disse para os discípulos: quando vocês forem fazer isso, a ceia, façam em memória de mim. Ele está dizendo: lembrem de mim, nos lembrem dos meus momentos difíceis, de que eu fui moído pelas suas iniquidades, de que eu passei pelos perrengues da cruz, de que foi difícil estar aqui. Façam isso em memória de mim.
lembrem da minha vida, do quanto eu estive com vocês, dos lugares das memórias, da redefinição da vida, de que a memória de vocês precisa ser um altar daquilo que eu estou fazendo. Em outras palavras, todos nós estamos aqui não é porque Deus vai fazer, a gente está aqui porque Ele já fez. Quer ver? Só para você glorificar a Deus, se você dormiu pelo menos 4 horas essa noite, pelo menos 4 horas, você ficou 4 horas profundamente vulnerável. Pensa nisso. Se você dormiu pelo menos 4 horas, estou colocando 4. É porque irmão que até agora não acordou. Mas 4 horas. Imagina que você dormiu 4 horas essa noite inteiramente. Sono, aquele sono profundo. Imagina que você dormiu esse sono aí, nessas 4 horas, você ficou vulnerável. E Deus, irmão, literalmente te guardou. A casa não caiu, não foi invadida, a bala perdida não te achou. Você está vivo durante essas 4 horas profundamente vulnerável e o Espírito te guardando. É por isso que Davi disse: em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele é o Deus da minha vida, é o Deus do meu sono, é o Deus da minha casa, é o Deus do meu quarto, é o Deus dos meus dias, é o Deus da minha história, é o Deus das minhas memórias, é o Deus da minha história, da minha biografia, de tudo que eu sou. Você pode adorar a Deus aí, agradeça aí por um minuto. Agradeça a Deus pela sua vida. Você pode agradecer a Deus pela noite que você dormiu, por poder estar vivo aqui hoje, glorificar a Deus, adorar a Ele na beleza da sua santidade, na presença do Deus que muda séculos, céus e terra, e Ele habita a nossa casa, vela o nosso sono. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui porque Deus já fez. Obrigado. Você está aqui porque você já é um milagre ambulante. Olha que coisa tremenda, você dormiu e você não cortou a respiração, não teve a famosa apneia mortal do sono, seu coração não parou. Tem gente que sonha, morrer dormindo, pra quê? Morrer, né? Você está de pé, acordou, está feliz. A graça de Deus está com você aqui hoje, manhã de domingo, e você pode sentar aqui na igreja e glorificar a Deus, um templo novo, todo reformado, palavra de Deus para você. Pelo amor de Deus, Deus colocou um monte de banquete na sua vida todo dia. Você não precisa de estímulo para adorar. Você está vivo, feliz, de pé, glorificando a Deus, curado, abençoado. A biografia está intacta, a geografia é perfeita. Você está em casa, irmão. O nosso problema é a síndrome de irmão de filho pródigo. O irmão do filho pródigo está em casa, vai para o campo. Quando ele volta, irmãos, tem um cara complicado da Bíblia, é o tal do irmão do filho pródigo. Eu gosto até de dar um nome para ele. Para mim, ele parece um Caim. Até porque quando Caim matou o irmão, estava no campo. Ele também estava no campo. Aí ele está voltando para casa. Imagina essa cena aqui, ó. Você vai e volta todo dia do trabalho. Trabalho, casa. É rotina. E não tem nada mais apertado na vida do que a rotina. A rotina é a pequena experiência do viver. Então uma coisa que mata o amor é a rotina. Ou seja, no casamento os beijos são espetaculares até a rotina entrar. Quando a rotina entra, vira um selinho miserável de oi, tchau. A rotina mata os encantos, é perigosíssimo. Agora imagina só que esse indivíduo vem num dia de rotina normal, ele está voltando para casa do trabalho, a Bíblia diz que ele ouviu. O irmão estava cantando aqui, falava, faz bem pelo ouvir, não é verdade? Ele ouviu festa, música e dança. No mínimo é bom. O mínimo do raciocínio é alguma coisa boa aconteceu, porque ninguém faz festa, música e dança no velório, na crise da morte, não é? Aliás, velório de judeu tinha as carpideiras, mulheres pagas para chorar. Olha o que o dinheiro faz. Você chorava pelo morto que não era seu, jogava a pó para cima, rasgava, fazia um teatro. Está sendo pago? Agora imagina que o rapaz está voltando para casa, ele escuta barulho de música, festa e dança, então ele fica assim pensando sem saber o que é, ele chama alguém, e o servo que ele chamou era mais crente do que ele. O servo deu uma mensagem para ele que é literalmente o evangelho, boas notícias. Teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Que mensagem! Dá para pregar uma mensagem dessa numa cruzada. O que a Bíblia diz? Que o irmão se encheu de ira. Se a sua biografia não está correta, boas notícias te trazem raiva. Pior, você não consegue entrar na festa que não é feita para você. Agora, se a sua biografia está em paz, qualquer festa você entra, para ser convidado. Você está feliz, você vai para lá, você glorifica, você exalta, você adora, você agradece, você fica de pé, você levanta o caído, você expulsa demônios, você dá glória a Deus, você sabe que a sua vida foi mudada. Olha que coisa terrível, tem muita gente vivendo a experiência do irmão do filho pródigo, mentindo para Deus. Ele chega para o pai e fala, eu tenho trabalhado todos esses anos sem nunca transgredir um mandamento teu. É complexo de perfeição. Tem crente assim na igreja, complexo de perfeição.
Aí ele chega para o pai e fala: e o senhor nunca me deu um cabrito para me regozijar com meus amigos. Mas como não? Se a Bíblia diz no começo da parábola que o pai repartiu a herança entre os dois, e ele era o primogênito, tinha direito a 70%. Por isso que o pai disse: mas tudo aqui é teu. Olha o que o pai está falando. Mas como não? Eu te dei 70%, seu irmão 30%. Ele torrou os dele e você tem os seus. Quem não tem nada sou eu. Tudo aqui é seu. Olha o pai dizendo: menino, para de reclamar, fica tranquilo, você está em casa, a casa é sua, a fazenda é sua, eu sou seu pai, você tem irmão, puxa a cadeira, toma um suco, fique em paz, a casa é sua. Redefina os lugares onde você está. Porque se você não redefinir a geografia dos seus lugares, até as festas da sua casa serão motivo de ira para você. Mas quando você redefine, qualquer lugar é lugar para levantar um altar, qualquer pedra vira travesseiro, depois altar, qualquer ambiente vira vida, qualquer sarça vira revelação de Deus, qualquer ambiente vira transformação de história. Mas se a gente não entender isso, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Pedro. Lá em Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus diz uma frase tremenda: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. De lá para cá a gente entendeu tudo errado e virou a igreja das pedras, ao invés de virar a igreja dos Pedros. E Deus não tem compromisso com as pedras, mas Ele procura os Pedros. Pedra você joga na cabeça de alguém, Pedro você tem que levar junto. Esse é o problema. Deus é o Deus dos Pedros, não das pedras. Só que nós viramos a igreja das pedras e não dos Pedros, porque é mais fácil colocar uma pedra e esquecer. Difícil é levar o Pedro para onde você for. É mais fácil entrar na pedra, complicado é deixar o Pedro entrar em você. É por isso que para mim é mais tremendo você falar com o estranho do que falar a língua estranha. É quando você deixa de ser pedra e passa a ser Pedro. Andar com gente, conviver com gente, fazer a sua biografia influenciar outra biografia, para que nas biografias a história se complete. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmão, presta atenção numa coisa aqui, ó. Curiosamente o próprio Pedro entendeu isso. Ele, lá na sua epístola, no capítulo 2, versículo 5, ele escreveu assim, ó: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, edificação de uma casa espiritual. Um dos temas prediletos de Paulo, sabe qual era? De que nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, se tem uma coisa que para mim é extraordinária na Bíblia, é saber que se um dia alguém chegasse para Deus e perguntasse: Senhor, qual é o teu endereço? Ele dizia: você. Você é a habitação de Deus. Olha o que Paulo diz: não sabeis vós que sois a habitação de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. O termo habitar no grego é kaitokeu, armar a tenda e viver aí. Olha o que Paulo está dizendo. Quando o Espírito Santo olha para nós, ele entende: eu vou morar aí. Esse menino aí é o lugar da minha habitação, é o endereço de Deus. Tomara que alguém procurar no Google da vida ache você como endereço de Deus. Deus mora em você, Ele habita em você, o Espírito de Deus mora em você. Isso é redefinir os lugares, é passar pela ação de transformar um momento, cada instante no templo vivido para a glória de Deus, como um verdadeiro louvor a Deus. É a gente entender de uma vez por todas que a igreja redefine o lugar. Irmão, olha para mim. Quando você entende isso, aí você entende de uma vez por todas que você está entre gente e não entre paredes. O que te torna crente não aos domingos, mas entre os domingos. Está desenvolvendo o processo. Isso significa que quando você sair daqui, ó, você vai encontrar em cada gente, por onde você encontrar, um pequeno movimento de Deus em ação. Aí cada crente com Cristo é um templo, cada crente sem Cristo é um campo missionário, cada pessoa sem Cristo é um campo missionário. E você vai desenvolver a visão a partir do momento em que vai entender que não são as pedras, são os Pedros. Só assim você consegue entender o que significa até aqui nos ajudou o Senhor. É plural. Sabe o que Samuel está dizendo para mim e para você? Que a maior alegria da nossa vida é quando a gente entende que sozinho ninguém faz nada. Sozinho você é uma pedra em que alguém pode tropeçar. Mas quando vocês estiverem juntos, são pedras para levantar um altar. E esse altar é o lugar onde Deus habita. E onde é que Deus habita? Na comunhão da igreja. O que significa isso? Que a minha biografia, junto com a sua biografia, está escrevendo a história de Deus no mundo. Fica de pé, por favor. A palavra de Deus para nós essa manhã é muito simples, né? Que a gente sai daqui hoje entendendo que nesse tempo aqui, ó, porque a gente tem um monte de biografia, um monte. Só que cada uma dessas biografias aqui, ó, nessa geografia está escrevendo a história de Deus, a história da missão de Deus. Sai daqui hoje redefinindo o lugar. Na história das missões tem uma história que me encanta.
é de David Livingstone. Livingstone foi um missionário inglês na África, lá pelos idos de 1800 alguma coisa, não lembro a data. Livingstone foi um homem que viveu a tal ponto essa chamada, essa missão com o povo, que ele adoeceu e ele doente. Os africanos fizeram uma espécie de maca improvisada com madeira e lençol e levavam ele ainda doente pelas cidades enquanto ele ministrava. Um dia, já vencido pela doença, eles levam ele para uma espécie de recâmara que criaram para ele no meio do mato, colocam ele de joelhos porque ele queria orar de joelhos. Então saem e deixam ele sozinho orando. Como ele não deu sinal, depois de muitas horas eles entram e encontram ele já morto, de joelhos. E aí começa um clamor, que é uma das coisas mais lindas da história das missões. Se você nunca leu a história de missões, precisa ler. Começa um clamor por toda a África, que durou dias e dias e dias. A rainha da Inglaterra exigiu que o corpo fosse levado de volta para a Inglaterra para ser enterrado onde ainda está, na abadia de Westminster. E depois de muita guerra diplomática, os africanos renderam-se e devolveram o corpo de Livingstone para a Inglaterra, porém, abriram o peito, arrancaram o coração e enterraram na terra da África. E disseram: esse homem amou a tal ponto esse lugar que o coração dele tem que ficar aqui. Até hoje eu tenho para mim que o coração de Livingstone bate no chão da África e diz: a biografia mudou a geografia desse lugar. Nunca mais reclame do seu emprego, do lugar para onde você anda, da rua que você mora, da casa que você tem. Apenas redefina os lugares. Quando Deus foi aparecer para Moisés, sabe onde Deus apareceu? Na sarça. A sarça não é nada até hoje. É uma plantinha raquítica, não tem fruto, não cresce muito. E o pior, exala um cheiro tão forte que dá ardência nos olhos de quem passa por ali. Até hoje quem se hospeda nos hotéis do Cairo de manhã costuma ter uma ardência nos olhos, porque tem muitas das sarças por ali. E o pior, a plantinha cresce cheia de espinhos bem fininhos embaixo da folha. Aquele desavisado que não conhece até coloca a mão nela, dura tirar, porque os espinhos estão por baixo, sai rasgando tudo. É o símbolo de Israel. Entrou no Egito pela facilidade de José, saiu de lá porque a mão de Deus saiu rasgando tudo. Aí Moisés está ali, de repente, Moisés, que foi educado para o trono, que era príncipe no Egito, está passando a maior prova da vida, pastorear a ovelha de sogro. É ou não é prova? De repente a ovelha escapa, ele vai atrás dela. Quando ele encontra, vem a sarça começa a pegar fogo. Interessante que a Bíblia coloca um detalhe que a gente não vê. A Bíblia não diz que o fogo não consumia a sarça. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que a sarça não se consumia. É diferente. O fogo tentou, mas a sarça resistiu. Isso que deflagrou na memória e na mente de Moisés a curiosidade. Ele foi educado nas escolas do Egito, e uma das lições da época das escolas do Egito era física. Os egípcios acreditavam que o fogo era o elemento devastador da natureza, que uma vez que a fúria do fogo se levanta, nada consegue aplacar. Moisés cresceu aprendendo isso, cultuando o fogo. De repente ele vê uma sarçazinha miserável, raquítica, que não tem o que oferecer a não ser espinho e ardência nos olhos, segurando a ação do fogo, resistindo. Ele falou: é impossível, eu vou chegar mais perto para ver. No que ele chega mais perto, quando a biografia se aproxima da geografia, vem o segredo. A Bíblia diz que do meio, Deus está sempre no meio, ponto de equilíbrio. Até para ser crucificado ele estava no meio. Então do meio da sarça saiu uma voz. E a voz diz: tire a sandália dos teus pés, porque essa geografia é santa. O lugar que você está pisando não te pertence. Os rabinos dizem que quando você pisa no chão de chinelo, não está pisando no chão, porque entre você e a realidade do chão tem uma borrachinha que você criou para se proteger das bactérias do solo. É sua segurança. É Deus dizendo para Moisés: se você quiser andar comigo, corra os meus riscos. Tira as suas proteções, joga fora a sandália, entra nas minhas geografias. Aí Deus se apresenta com geografia. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu conheço a tua história, teu currículo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sei quem você é e eu te trouxe aqui porque eu vou mudar a sua vida. Agora olha que tremendo. Escuta uma coisa aqui, ó. Uma vez perguntaram para o mestre lá em Israel: mestre, com tanto lugar no mundo para Deus se revelar para Moisés, por que se revelar numa sarça? Deus poderia ter se revelado no topo de uma pirâmide, no trono do faraó. Deus se revela numa sarça. E o mestre respondeu: é muito simples. Deus está reivindicando qualquer centímetro do universo. Então onde Deus estiver, você tem que respeitar, porque o centro do universo foi alterado. Aquele lugar agora é o céu, porque Deus está lá. Então você tem que tirar a sandália e respeitar o lugar.
Você pode morar na menor casa da ilha do governador. Se Deus estiver lá, tira a sandália e entra com cuidado. Aquele ambiente é céu, é a nova geografia do reino. E você é a biografia que Deus está usando para mudar os lugares. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua graça derramada aqui. Tudo que a gente tem para Te oferecer é a nossa biografia, Senhor. Às vezes até as nossas biografias do desespero, do aperto, do absurdo. Mas é exatamente aí que o Senhor quer agir. E tudo que a gente pode Te pedir agora é que volte para casa com a gente. Que o Senhor vá andando conosco como um dia andou com 2 discípulos no caminho angustiante de Emaús. Que o Senhor entre na nossa casa, ceie conosco, fique com a gente. Que a gente possa dizer para todo mundo que a nossa história foi transformada, não porque a gente é bom, mas porque o Senhor, que é aquele que escreve a nossa vida, é aquele que sabe quem somos, e como disse Davi no Salmo 139, me conhece desde o ventre. Como é bom saber que o Senhor está aqui, Pai. Como é bom saber que esta geografia é transformada pela Tua biografia. Como é bom saber, Pai, que a nossa vida pode sair daqui hoje restaurada, transformada, as percepções mudadas, a consciência transformada, porque hoje aqui é lugar de redefinir, Senhor. É lugar da gente entender que as nossas feridas agora são passadas no bálsamo da cura, e que ninguém aqui é insignificante, ninguém aqui é inútil, ninguém aqui é um nada, um zero à esquerda, é marginal da vida. Todos os que estão aqui são teus. E o Senhor está trabalhando no coração e na vida. Abraça-nos aqui essa manhã, Senhor. Para a gente sair daqui tão cheio da Tua presença, que cada lugar que a gente pisar vir estar, saltar, lugar de transformação, de vida. Obrigado, Jesus, pelo deserto. Obrigado pelas fontes do jardim, pelo topo das montanhas, pelas cavernas, até pelos Gólgotas que a gente tem que passar. Mas em cada lugar desse a gente não se perde, porque Tua mão nos sustenta até aqui. Nos ajudou, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu vou pedir ao nosso cantor, pastor Adalto, para estar ministrando e louvando aqui logo após a oração. Amém? Aleluia. Declara, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh, você pode amar a Deus nessa manhã, querido. Vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Tá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar
manhã, diga glória, eu quero aquela glória. Glória a ti, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a ti, Senhor. Vai, glória. Tua glória, Deus. Tua glória, Deus. Tua glória, Senhor. Na sua vida, na sua família, no teu ministério, na vida de cada crente que deseja mais a glória. Oh, glória. Pegando. Oh, aleluia. Tua glória, Deus. Quem já pisou, vocês? Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde ele estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E vocês, amém? Somente vocês. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar? Não sabe viver. Ele faz o quê? Vamos ouvir as mulheres nessa manhã, as mulheres de Deus. Quem já pisou? Aleluia. Quem já não sabe mas onde ela estiver, fala pela glória de Deus. Oh, que coisa linda, Jesus. Pode ficar de pé, pastor Gerson, pode ficar de pé, fica de pé. Cadê os profetas dessa igreja? Cadê os homens de Deus? Aleluia, vamos. Quem já pisou, oh, Deus, mas onde ele estiver, ele é o quê? A biografia que transforma a geografia para a glória de Deus. Todo dia, toda igreja, declare bem alto, vai! Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Pra terminar bem bonito, finalizando, quem já no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. As palmas do meu Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos querem agradecer, pastor Adalto, pela participação desta manhã, nos conduzindo no louvor, digam aleluia. Quantos querem que ele volte mais vezes, digam amém. Então, o convite está feito. Vamos terminar, meus irmãos, esta maravilhosa reunião com a bênção apostólica e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.